Olá, mais uma vez aqui, um privilégio contar com você e a sua audiência pelas redes da internet, está participando hoje de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar sobre eleição e predestinação. É um assunto muito interessante, até mesmo por algumas pessoas considerado polêmico. Eu tenho certeza que à luz da palavra de Deus hoje você será esclarecido sobre isso. E conosco aqui, participando dessa mesa de estudo, nós temos aqui o pastor Humberto, um prazer, pastor Paulo Francisco, e também a missionária Ana Paula, que vai nos estar conduzindo esta aula para a glória do Senhor. Fique conosco, tenho certeza que no final você vai ser você vai ser fortalecido, e nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém. A paz a todos vocês que estão nos assistindo. O tema de hoje, como já foi dito, é sobre eleição e predestinação. Então, deixa a Bíblia de vocês aí aberta em Efésios, porque é o livro de Efésios que nós estamos estudando. Então, vamos ler agora o versículo-chave, que é Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós vamos, nesta aula, buscar entender um pouco esses dois termos que nós lemos aqui, eleição e predestinação. Então nós vamos entrar em alguns pontos teológicos, né? Nós vamos estar falando sobre arminianismo e sobre calvinismo. Vamos entrar aqui um pouquinho em história, para a gente poder entender melhor esses conceitos de calvinismo e arminianismo. A tradição reformada, a reforma, né, que começou ali com Lutero, que ele rompe com a Igreja Católica, dá origem à tradição, à reforma protestante, né? Então, onde origina as nossas igrejas, né, as nossas igrejas evangélicas. E o Lutero, ele era um monge católico e ele vivia atormentado pela culpa. Apesar de ele buscar uma vida irrepreensível, a culpa sempre deixava ele atormentado. E Lutero, ele fazia uma série de penitências, né, muitas penitências, para tentar se livrar daquela culpa. E que Deus que ele via um Deus o qual ele não conseguia enxergá-lo como um Deus de amor. O Deus que ele enxergava era um Deus justiceiro, né? Era um Deus que castiga. E ele se perturbava pelos seus pensamentos e uma série de penitências, e nada daquilo tirava aquele sentimento de culpa. Até que, estudando a palavra, o Lutero ele conta que, lendo o livro de Romanos, ele leu ali em Romanos 1,17, e o justo viverá pela fé. Ele diz que a partir de então as portas do paraíso se abriram para ele. O que ele pôde ver através do estudo da palavra? Não há nada que eu faça para eu merecer a salvação. A salvação, ela já foi dada para mim. A salvação é pela graça somente, ela é gratuita. Deus já nos deu essa salvação. Ela é pela graça somente, por meio da fé somente em Jesus Cristo. Não há nada que o homem faça que possa merecer a salvação. Então Lutero, a partir de então, ele rompe com a igreja e dá origem à reforma protestante, né? A tradição reformada. Então o foco desse rompimento foi justamente esse conhecimento do Lutero através da palavra, de que a salvação já foi nos dada, já está ganha a salvação. Basta que essa graça que você recebe é gratuita, a salvação é gratuita, ela é de graça. Nada do que você fizer vai fazer você merecer essa salvação. Não é pelas obras, mas é pela fé. São dois pontos importantes, né? Que você não pode fazer nada
que vai ser nenhuma obra de justiça humana que vai ser te dado o direito da salvação, né? E também nenhum pecado, por mais absurdo que seja, é capaz de impedir a cobertura da graça de Deus. Ou seja, né, você não pode fazer nada para alcançar a salvação, e ao mesmo tempo não existe pecado que a graça de Deus não possa atingir, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse raciocínio de Lutero, na verdade, entendemos que é uma compreensão, entendemos que é o Espírito Santo tocando na sua vida e dando essa direção para ele, né? Porque não adianta você cometer um pecado e você ficar, né, pagando penitência, né, fazendo um sacrifício, que a Bíblia chama isso de sacrifício de tolo, que sacrifício que não vai tirar aquele mal que você fez. Só existe uma forma de você alcançar o perdão, através do sacrifício do Senhor Jesus, que já foi oferecido de graça por todos nós, né? Mas isso é obra da fé. E é legal também que o Lutero, um grande reformador da igreja, né? Ele fez aí uma reforma que trouxe luz, né, para a compreensão da palavra. Mas a gente entende que Lutero ele voltou aos princípios bíblicos, né, aos ensinamentos de Cristo, né? O Evangelho não é a partir de Lutero, não. Lutero teve uma compreensão acertada da palavra de Deus, porque a igreja já existia, né? Os discípulos de Jesus fundaram, Jesus Cristo fundou a igreja, né? E essa igreja existia, e Lutero teve essa luz aí do Espírito Santo de conseguir compreender, né, a luz do Evangelho. Bom, vamos lá. Fica com a gente até o final, porque às vezes fica um pouco difícil de entender, mas até o final a gente já vai esclarecendo. Depois de Lutero, nós vamos ter aí um grande reformador, o Calvino, que vai seguir o mesmo pensamento de Lutero. Porém, o Calvino ele vai sistematizar melhor a teoria. E o Calvino, o que ele vai fazer? Tanto o Calvino como o Lutero, o que eles vão falar? A graça de Deus, a salvação, ela é irresistível. Então, não tem como você resistir a esse chamado de Deus, que te chama à salvação. Que a fé é um dom. Deus coloca esse dom em você, te dá como presente. Não tem como você resistir a esse presente. Então a graça ela é irresistível. Pensamento de Lutero e de Calvino. Mas espera aí, então se a graça ela é irresistível, então todos vão ser salvos. Mas a Bíblia fala daqueles que serão condenados. Aí o que eles falam? Não é todos que vão ser salvos, porque a graça não é para todos. É apenas para aqueles que Deus escolheu. É apenas para aqueles que Deus elegeu. Mas por que Deus elegeu alguns para salvação? Porque eles têm mais mérito? Não é por mérito. É porque Deus, na sua soberana vontade, quis elegê-los. Acabou. Deu para entender até aí o pensamento deles? Tanto de Lutero como de Calvino. Tá? Então, Deus determina a salvação sem a participação humana. Deus deu a salvação para aqueles que Ele escolheu, para os eleitos. A graça é irresistível e a eleição é incondicional. Por que incondicional? Existe alguma condição para você receber essa graça? Não existe. Deus escolheu alguns para salvar e ponto final. Mas aí, um outro teólogo que veio, ele era aluno de um discípulo de Calvino, Jacob Armínio, também dentro da tradição reformada, vai falar o seguinte: não, espera aí, isso não está certo, essa interpretação. Vocês estão interpretando esses textos bíblicos que falam de predestinação e eleição, vocês estão interpretando errado, porque essa interpretação de vocês está ferindo o amor de Deus que fala na Bíblia. A Bíblia, ela é muito afirmativa em dizer
que Deus ama todos. Deus ama todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus quer que todos, lá em 1 Timóteo 2,4, depois você procura aí na sua Bíblia, fala que Deus quer que todos sejam salvos e que nenhuma alma se perca. Então a salvação, olha o que Armínio vai dizer. A salvação é para todos, sem exceção. Deus já deu a salvação para todos. O problema é que o homem resiste. Resiste a esta graça. Então, o que o Armínio vai dizer? Que a graça ela é resistível. Resistível. Então, a salvação já está ganha. Deus já adquiriu a salvação para nós. O interessante é o seguinte: ninguém vai ser condenado, porque nós não falamos muito assim, onde se viu um Deus que condena pessoas, que Deus é esse? Muitos dizem isso. Mas ninguém vai ser condenado pelos seus pecados. As pessoas, elas vão ser condenadas por não terem aceitado a salvação que Deus deu de graça. E qual que é a condição? Quem são os eleitos? Todos aqueles que aceitaram essa graça. Todos aqueles que pela fé aceitaram a salvação em Cristo. Deus os elegeu. Desde a fundação do mundo, porque na sua presciência Deus já sabia aqueles que iriam aceitar esta graça. Então a eleição ela é condicional. Qual é a condição? Você aceitar. Você não resistir a esse chamado de Deus. Deu para entender a diferença? Interessante isso, né? Até para a gente reafirmar para os nossos amigos que estão participando desse estudo, né? Em outras palavras, o que nós estamos dizendo aqui? Que todos vocês, independente da classe social, independente até, pastor, se você é fruto de um estupro, se você é uma pessoa assim, eu não tinha razão para vir no mundo, independente de qualquer situação que te trouxe a esse mundo, o projeto de Deus para a sua vida é de salvar você. O projeto de Deus para a sua vida é de levar você para o céu. Então, a única coisa que nós temos que fazer é aceitar isso que foi nos dado, de forma sincera, né? Com fé, usando a fé que também foi dada por Deus a todos nós, né? Porque até mesmo aquela pessoa que não acredita em Deus, ela tem fé dentro dela e ela resiste, né? Essa chama, muitas vezes, que arde dentro dela para crer, ela resiste, porém, ela também não tem resposta para os anseios da alma, do espírito, porque somente o Senhor Jesus, através da sua palavra, pode nos confortar, né, e nos fazer sentir seguro do seu plano para conosco, né? Então aqui, em outras palavras que a missionária estamos dizendo, né, é que não existe as pessoas que já são escolhidas e pronto, acabou. Não, você tem o direito. O Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 28, dizia o seguinte: olha, coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aconselho que escolha a vida e viva, né? Então o Senhor, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Para você, traduzindo aqui, o céu e o inferno, né? Agora, é uma coisa interessante, missionário. Para o céu, você tem que querer ir. Para o inferno, é só você não querer ir para o céu, vai sobrar um inferno. Não tem outro lugar, tá ok? Eu falei tá ok, é do Bolsonaro. Desculpa aí, Bolsonaro. As igrejas que seguem o pensamento bíblico teológico de Armínio são as igrejas arminianas. Às vezes nem sabem disso, né? Nós, por exemplo, somos arminianos. As igrejas que seguem o pensamento teológico de Calvino são as igrejas calvinistas. A igreja luterana, a maior parte dos luteranos optaram por seguir o discípulo Philippe Melanchthon, que era o discípulo de Lutero, que também era da teologia
próxima a de Armínio, né? Então os luteranos, hoje a maioria também não segue a teologia de Lutero da eleição incondicional. Então os seguidores que pensam nessa teologia de Calvino, calvinistas, e de Armínio, arminianos. A maioria das igrejas evangélicas, todas as igrejas pentecostais, elas são arminianas, tá? 80% aí dos evangélicos são arminianos. Muitos não sabem disso. Não sabem disso, pastor, justamente. Vamos falar então os 5 pontos do arminianismo. Vamos falar dos 5 pontos da teologia bíblica de Armínio, tá? Que é o que nós acreditamos. Primeiro, isso aqui também os calvinistas, né? Como os calvinistas, nós falamos da depravação total. A Bíblia fala da depravação total. Vamos ler em Efésios 2, 1 e 3, para nós entendermos bem essa depravação total. Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o que é essa depravação total? Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele perde a imagem de Deus. Não totalmente. O homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. A gente vê, né, como que o homem é capaz de fazer coisas boas, a inteligência, a criatividade. Então, não foi totalmente, pela graça de Deus, né? Senão, como seríamos nós? Mas, essa perda da imagem de Deus, que não foi total, mas abrangeu todo o nosso ser, a nossa consciência, o nosso intelecto, as nossas emoções, integralmente abrangeu a nós. Ela fez surgir, essa perda dessa imagem de Deus fez surgir em nós uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos com essa natureza. O que é essa natureza pecaminosa? Nós temos uma propensão ao pecado. Nós temos uma inclinação natural para a desobediência, para o pecado. Nós somos assim, né? Nós temos essa propensão. Foi modificado até os nossos genes. Biologicamente, nós fomos modificados pela expressão, pela força do mal, né? Por isso que as doenças, né? Porque o ser que Deus criou na sua perfeição não ficaria doente. Não ficaria doente, não envelheceria, né? Não ia cair os cabelos, pastor. Não ia branquear os cabelos da barba, pastor. Esse é o que Deus projetou. Mas o pecado, ele influenciou totalmente o nosso sistema, e hoje nós somos suscetíveis às doenças, essas agressões do ambiente por causa do pecado. Tanto nós fisicamente, quanto a própria natureza sofre pelo pecado, né? Em Jesus nós podemos restituir, né, a verdadeira identidade. Justamente. E aí que o apóstolo Paulo fala, né, que o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, esse eu já até fiz. É a luta contra essa Então, inclinação, é né? isso aí, a perca. E o interessante é assim, o que a gente vê, mas peraí, eu sou um bom esposo, eu sou um bom pai, eu sou um bom cidadão. Então, por que eu sou assim pecador? Por que eu sou depravado? Infelizmente, obviamente, se você se comparar com outros, você vai se sentir perfeito. Não, você é perfeito. Mas se você se comparar com a santidade de Deus, você vai ver o quanto você é depravado, o quanto você é pecador. Só que muitos não enxergam isso, pastor. Jesus Cristo, ele se deparou muito com esse tipo de pessoa, que eram os fariseus. Quem que eram os fariseus? Os fariseus é aquele todo certinho, perfeitinho, que seguia toda a lei. Fazia tudo bonitinho, tudo certinho. Eles eram santos daquela época. Os fariseus. Mas o que Jesus falava para os fariseus?
ó, vocês não estão enxergando, mas vocês são sepulcros caiados. Vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender. Agora me fala, qual foi o grupo mais difícil de se converter? Dos santos ali, dos perfeitinhos. Quem que vinha até Jesus? O cobrador de impostos, a prostituta, o endemoniado. Esses que se reconheciam como pecadores vinham até Jesus. E esses que se diziam perfeitinhos é que mandaram Jesus para a cruz. Não aceitaram. Infelizmente, nós nos deparamos muito com essa situação. O homem não se reconhece como pecaminoso, Você como sabe pecador. que, pessoal, tem até uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, na minha mente, porque meu pai falava muito uma frase, né? Meu pai que foi pastor durante 40 anos aqui em Mococa, e na simplicidade dele, mas dizia uma frase que me marcou por toda a vida, porque ele dizia o seguinte, ele perguntou um dia para Deus mostrar para ele qual que era o maior pecado, né? Uma coisa da cabeça dele, foi para entender qual que é o maior pecado. Então ele achava que Deus ia falar assim, ó, é matar, estrupar, essas coisas que a gente leva um susto quando a gente vê. E no entendimento dele, ele disse que Deus mostrou para ele que o maior pecado é achar que é bom. Porque esse é o pecado que impede você de arrepender. Sim. Os outros, né, eles você mesmo percebe que está errado, então fala, poxa, eu errei. Mas quando você acha que é bom, né, e até aproveitando isso, né, Paulo, eu queria pedir a permissão só para mim fazer um comentário de um livro que eu li, né, até daquele pastor coreano, o Wishu, hoje é David Wishu, e ele dizendo que ele recebeu no escritório dele um casal, onde a esposa estava numa situação desesperadora, e ela confessou ali para o pastor que ela tinha traído o seu marido com o seu cunhado, o irmão do marido. E aquilo estava causando uma aflição, e claro, naturalmente, não teria que ser diferente, algo absurdo, né? Porém, o pastor teve uma sabedoria para trazer uma palavra para aquela pessoa nesse momento, que ele diz o seguinte, que ele pediu para ela fazer um exercício, imaginar que ela estava em frente a um lago, né? E ela pegasse uma pedra pequena e jogasse naquele lago, e depois ela pegasse uma pedra muito grande e também jogasse naquele lago. Qual que seria o resultado? As duas pedras foram para o fundo do poço. Então o pecado, seja ele pequeno ou grande, ele vai te levar para o fundo do poço da mesma forma. Porém, o que difere? O barulho da água, né? Muitas vezes uma pedrinha pequena, ela é lançada e você nem percebe que ela foi lançada, que ela caiu, mas ela foi para o fundo. E uma pedra grande, ela, né, movimenta as águas, né? Então, ou seja, nós vemos hoje, muitas vezes, não que a gente está achando que esses pecados horrendos são, né, deve ser praticado, pelo contrário. Porém, os pecados que muitas vezes nós não consideramos como pecado, esses nos traz prejuízo muitas vezes para toda a vida, porque a gente vai juntando esses pecadinhos que nos limita, né, a agir a nossa fé, limita nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, porque são coisas que nós não reconhecemos. Nós achamos sempre que todo mundo tem pecado menos a gente. E com certeza, um dia tem uma pessoa, pastor, ela estava passando uma situação muito difícil, e eu disse o seguinte para aquela pessoa, né, tentando dar um conselho da palavra de Deus para ela, falar assim, olha, será que não tem alguma coisa que você tem que mudar? Porque não é normal tudo isso que você está passando, toda essa situação. Será que não existe algo que tem que mudar? E essa pessoa é uma pessoa da igreja cristã. E essa pessoa então fala assim, não, mas fala para mim um pecado que eu tenho. Olha em mim, vê se eu tenho algum pecado. Então assim, aí eu percebi, falei, aí que está o problema. A pessoa está na igreja, tudo bem, fazendo as coisas ali na obra de Deus, não sei o quê, mas ela está olhando e falando assim, vê se eu tenho pecado. E sendo que você se você tiver, vamos dizer assim, na graça,
você vai fazer aquela oração do publicano, né? Que a oração do publicano é: Senhor, né, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Então é importante, viu, meu amigo que está aí conosco, nós reconhecermos que nós precisamos a cada dia de nos arrependermos, né? Porque pecados muitas vezes de pensamentos, às vezes ninguém sabe, viu? Mas você tem pensamentos maus, né? Você às vezes fala coisas que não deve falar, e você às vezes faz coisas, né? Às vezes ninguém viu, né? A igreja não viu, o teu pastor não viu, o teu líder espiritual não viu, mas Deus está vendo tudo, né? Então é importante esse reconhecimento, e é a partir daí que Deus vai trabalhar na sua vida, a partir do reconhecimento. Gravidade do pecado. Então, antes da gente ir para o segundo ponto da teologia bíblica de Armínio, então, primeiro, a depravação total. Quando a gente fala em depravação total, temos que nos reconhecermos como pecadores. A gravidade do pecado, uma palavra, né, pastor, que não está mais na moda, não se fala mais em pecado. E o que é o pecado? O pecado é um padrão a que falhamos em atingir. Porém, a essência do pecado é você quebrar o grande mandamento, o primeiro e grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o que o homem fez? Ele tem uma recusa ativa de reconhecer e obedecer a Deus como nosso Criador e Senhor. Então o homem ele fez simplesmente isso. Deus é o seu Senhor, e o homem proclama a sua independência. Ó Deus, eu não preciso de você para as minhas decisões. Eu não quero que você seja o meu Senhor. Então ele sai da dependência de Deus e proclama a sua independência. Ele se coloca como Senhor de si mesmo. O lugar que era para ser de Deus, Deus como Senhor dele, ele coloca ele no lugar de Deus. Ele ocupa o lugar que era para ser de Deus. Às vezes ele faz isso sem saber o que está fazendo. São poucas pessoas que têm a coragem de dizer assim: não, eu não quero Deus na minha vida, eu mesmo faço o que eu quero. Não, normalmente as pessoas não tomam essa decisão, mas involuntariamente, quando você não obedece a palavra de Deus, você está dizendo o quê? Né? Que você não crê, que você não aceita. Tem muitas pessoas que se dizem religiosas até, mas que nunca leram a Bíblia, que nunca buscaram conhecer o que Deus deixou para nós aqui, o recado de Deus para nós que está aqui na sua palavra. Você está seguindo o quê? Você está servindo o quê? Mas não, a palavra de Deus está aqui, ó, né? Hoje tem em todos os meios que você precisar, impressa, aqui escrita, virtualmente, em áudio se você não sabe ler, né? Tem até na linguagem de cego lá, em Braille. Quer dizer, você tem que ter sede de conhecer o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós, né? A partir do momento que você despreza, porque isso é o que tem mais acontecido, né? Normalmente você fala com as pessoas, fala: não, eu tenho uma fé em Deus, eu tenho uma fé. Mas peraí, onde está baseada a tua fé? Não sei, eu tenho uma fé. Aí, como que é o teu Deus? Qual que é o propósito? Qual que é o plano dele? Não, eu não sei. Então, está tudo aqui na palavra, ele deixou escrito para você. Então as pessoas, né, não se interessam em buscar Deus. Então não seja assim não, busque conhecer a palavra de Deus, que com certeza a tua fé vai se fortalecer muito mais. E é importante, né, ler a palavra, ler a Bíblia, porque às vezes você fala assim: mas o meu líder espiritual é ele que lê a Bíblia, mas ele pode estar lendo alguma coisa que não está na Bíblia e você está acreditando, né? Então é importante a gente conhecer. E sobre o pastor falou da fé, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra, se você não entrar, não examinar, a sua fé é morta, você não vai conseguir colocar ela em ação, né? É necessário conhecer a Bíblia. E hoje a Bíblia está aí para nós que temos a oportunidade de ler, né? Ela está disposta para todos hoje aqui, principalmente no Brasil, né? Para você entender melhor o que a gente está falando aqui, é semelhante assim: quando você compra lá um aparelho eletroeletrônico e você começa a fuçar ali, começa a tentar operar aquele aparelho, mas despreza o manual.
né? O manual está ali com todas as especificações, né? Orientações para você operar da maneira melhor, perfeitamente aquele aparelho. Mas você despreza o manual e vai lá tentar fuçar, tentar entender, né? E vai quebrar a cabeça. Assim é a pessoa que não dá, né, ouvido à palavra de Deus, que não busca ter um conhecimento, se aprofundar na palavra. Você quer dizer, parafraseando, que tem gente que está no 220 ligado no 380. É. Não vai dar certo. Você vai queimar. Então, olha lá, livrar-se do Senhor Deus a fim de colocarmos a nós mesmos no seu lugar, no espírito altivo. Então, esse é a essência do pecado. Essa quebra do primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o ser humano, a Bíblia, ela é categórica em dizer que nós somos culpados. Nós somos pecadores, nós somos culpados. Se você for num psiquiatra freudiano, o que ele vai te falar? Ele vai te convencer que você não tem culpa nenhuma, que não existe culpa. Mas a Bíblia afirma categoricamente que vocês são culpados. É claro que existem condicionantes. O que seriam os condicionantes? Não, mas espera aí. Olha a família que eu nasci. Olha a minha estrutura cerebral. Olha a educação que eu levo. Olha o lugar que eu nasci, que eu vivo. Então, muitas atitudes, nossas atitudes, são sim condicionadas pela educação que você levou, pela família que você é criado, pelo lugar que você vive, pela estrutura física tua, cerebral. Sim, existem esses condicionantes, mas sempre existe a liberdade de escolha. Sempre vai existir. Independente de onde você nasceu, da família que te criou, da pobreza que você vive. Eu vivo no meio do tráfico, na pobreza. Isso vai influenciar suas atitudes? Obviamente, claro que vai. São os condicionantes. Mas sempre vai existir a liberdade de escolha. Sempre vai existir. Eu comentei na outra aula sobre o Viktor Frankl, e ele fala justamente isso. O Freud, quando ele desenvolveu a sua teoria falando que não existe culpa, ele estava no seu divã lá sentado numa boa, né? Ele fala assim, olha, coloca 3 homens, tira tudo deles, um vai devorar o outro. São tudo animais. Aí esse Viktor Frankl, ele diz o seguinte, mas eu não desenvolvi a minha teoria sentado num divã, eu desenvolvi a minha teoria dentro de um campo de concentração. E ele fala que dentro do campo de concentração, onde o ser humano era despojado de tudo, de toda a sua dignidade, ele fala, ainda existia a liberdade. Ele fala de 3 grupos de prisioneiros. Aqueles que perderam o sentido da vida, queriam se matar. Aqueles que se tornavam tão cruel como seus algozes para sobreviver, passavam em cima dos outros. Mas tinha aquele grupo que escolheram não serem aprisionados. Aprisionaram o nosso corpo, mas a nossa mente eles não aprisionaram. Nós decidimos vivermos com responsabilidade moral. E ele é um psiquiatra, né? Então ele afirma, na experiência que ele viveu, sempre há liberdade de escolha. Porque hoje está todo mundo querendo tirar a culpa, né? Está todo mundo, você não tem culpa, tira isso de você. Missionária, o meio, né? O meio ele é algo que influencia a pessoa até quando a pessoa não conhece esta palavra, que é a palavra de Deus. Que ela não vai ser mais influenciada por um meio, né? Porque eu nasci numa família assim, eu tenho que seguir aquilo, né? Eu tenho que manter todas aquelas coisas horríveis que meus familiares fizeram, eu tenho que continuar fazendo. Você, uma vez que você conhece a palavra de Deus, você pode ser uma nova criatura, você pode nascer de novo. É isso que é a proposta de Deus, que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque a partir do momento do novo nascimento, essas coisas influenciadas pelo meio acabam. Aí não tem rico, não tem pobre, filho de quem, filho de alguém ou de outro. Não interessa nada disso. Para você, Deus, para Deus, você é único, né? A tua decisão para Deus é a mesma de qualquer outra pessoa, se você tomar uma posição de ser agora dirigido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, para quem não tem conhecimento e não tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, talvez vai ficar fruto do meio e vai morrer fruto do meio. Mas
para quem pecado, escravo né? do pecado, mas para quem conhece a palavra de Deus tem o direito. E o Senhor Jesus disse: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai poder andar de cabeça erguida dizendo assim: eu vou fazer o que eu quero fazer. Não é o que me ensinaram ou o que eu aprendi e fui influenciado. Não, eu vou fazer o que eu escolhi fazer. Por isso que o cristão verdadeiro, ele é livre. Aí tem pessoa que fala assim: ah, mas a pessoa passou a ir para a igreja, largou de beber, largou de fumar, largou de usar droga, não pode nada, lá não pode nada. Fala, pelo contrário, você pode tudo, só que você não é bobo de querer aquilo que não faz bem para você. Você escolhe o que é bom, né? Posso todas as coisas, mas nem todas me convém fazer. Então o cristão, ele tem a liberdade, né? Ninguém vai ficar sondando a sua vida, vendo o que você está fazendo dentro da sua casa, ou não. Mas você, né, tem um compromisso com Deus e com a palavra dele, e você escolhe aquilo que é bom para você, aquilo que vai te gerar vida e aquilo que vai te levar para o futuro com Deus. Então nós não somos autômatos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Todos nós, tanto cristãos como não cristãos. Aí nós temos um dilema que eu direi dilema divino. Que dilema é esse que Deus tem, né, no linguajar humano? As consequências do pecado, o pecado para Deus, a Bíblia ela fala que Deus se ira, Deus abomina o pecado. Né? Deus é um fogo consumidor diante do pecado. Diante do pecado, qual que é o desejo? O que a justiça de Deus ela pede? Destrua, consuma. É abominável o pecado para Deus. É a coisa assim, Deus quer destruir, consumir o pecado. Deus é justiça. E a justiça de Deus, ela é fogo consumidor. Quer consumir o homem, o pecado. As consequências do pecado é o que? A morte. Em Romanos 6,23 fala: o salário do pecado é a morte. Então existe uma penalidade. E nós somos pecadores, nós somos culpados, nós temos sobre nós a morte, a penalidade do pecado, as consequências do pecado sobre as nossas vidas. Mas aí entra o dilema divino. Nós somos homens pecadores. O que Deus devia fazer por causa da sua justiça? Nos consumir, nos destruir, não é? Porém, Ele não pode fazer por causa do seu amor, né? Por causa do seu amor, Ele quer manifestado em Jesus, né? Manifestado em Jesus. Vamos chegar lá. Deus escolhe perdoar os pecadores e reconciliá-los consigo mesmo, de forma a satisfazer a sua justiça e seu amor ao mesmo tempo. Mas como? Nós sabemos que nada do que nós fazermos vai pagar a nossa dívida. Como resolver esse problema da justiça de Deus, que quer consumir, destruir o pecado, e do seu amor, que quer abraçar o pecador? Através da expiação ilimitada. Vamos ler Isaías 53, que é muito lindo esse versículo. Vamos ler lá. Expiação ilimitada. Olha lá, o castigo, vamos ler que isso aqui já fala tudo. 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, olha a nossa penalidade aqui sobre ele, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a expiação é o próprio Deus sofrendo as penalidades por nós, no nosso lugar. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele já providenciou a salvação para nós. Já providenciou. O evangelho bíblico da expiação, o próprio Deus morrendo por nós, sofrendo, levando em si as nossas penalidades, é Deus cumprindo a sua justiça em si mesmo, morrendo no nosso lugar, demonstrando o seu mensurável amor. Por que expiação ilimitada? Jesus morreu por quem? Tem limite? Apenas por um grupo? Apenas para
um grupo de eleitos? Não, Jesus morreu para todos, para o mundo, para todos. E ali em João 3,16 esclarece muito bem isso, né? Que ele amou o mundo que ele está falando é as pessoas, não é a terra, não é as pessoas, o ser humano. Então amou todos, não foi um. Ele não escolheu um grupo para morrer por eles, ele morreu por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer, é preciso entrar na palavra. Então esse é o segundo ponto da teologia bíblica do arminianismo, a expiação ilimitada. Já os calvinistas seria expiação ilimitada, né? Que eles dizem que Jesus morreu apenas para o grupo dos eleitos. Terceiro ponto da teologia de Armínio, teologia bíblica, graça irresistível. Vamos ler em 2 Timóteo, quem abre aí para ler? Quem pode ler? 2 Timóteo 3,8, que a graça, nós resistimos sim à graça de Deus. 2 Timóteo 3,8. 3,8, 2 Timóteo 3,8. Vamos procurando aí. Os calvinistas dizem que a graça é irresistível, mas nós sabemos que não é. A palavra do Senhor diz que não é. Pode ler. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Resistiram à Verdade. verdade. Então a graça, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Deus se manifesta também através de sonhos, através de visões. Tem pessoas que nunca ouviram falar, foram evangelizados, mas Deus se revelou a essas pessoas através de sonhos. Deus se revela a essas pessoas. Deus nos usa para pregar a sua palavra, e a palavra de Deus ela tem poder, porque quando você prega a palavra, o Espírito Santo está trabalhando para convencer aquela pessoa do pecado. Então o Espírito Santo, ele quer que a pessoa aceite essa graça, aceite esse presente, mas muitos têm resistido. Por que nós resistimos? O orgulho. Pastor, é muito difícil eu aceitar que aquele cara, vamos pegar o ladrão da cruz, que fez um monte de coisas ruins a vida inteira, chega no último momento da vida, ele se arrepende e Jesus diz: você estará comigo no paraíso? Não, peraí. Isso é a maior prova. Nós não aceitamos isso. Mas esse exemplo aí é a maior prova que a salvação é um presente. Justamente. Porque ele não teria condição de pagar, ainda mais no último momento, né? É a maior prova que a salvação é um presente de Deus para nós, né? Então isso aí é aberto para todos. Aí você estava falando até de Deus não ter escolhidos ali algumas pessoas para ele, né? A gente já vive um mundo de tanta injustiça, de tanta panelinha, pastor, né? Será que Deus também ia ter uma panelinha e ia deixar nós de fora dessa panela? Fica difícil, né? A gente crer num Deus justo assim, né? Pastores, e quando a gente vê aquele traficante, de repente com uma Bíblia debaixo do braço que verdadeiramente se converteu, não é justo, nós não aceitamos, a nossa justiça é muito vingativa. Pessoas que dizem assim, fulano roubou, fez tanta coisa errada, a vida inteira agora virou crente. Mas é assim que Jesus é. Jesus veio para os pecadores, veio para os doentes, veio para os enfermos. Ele não veio para o céu, é o que Jesus disse. Não necessita de médicos que estão são. Então, quando você vê uma pessoa que fez tanta coisa errada e hoje está pregando o Evangelho, acredita-se que Jesus entrou na vida daquela pessoa e fez uma mudança. E Ele pode mudar a sua também. Não importa o que você tenha feito. Confessa os seus pecados a Deus e se entrega a Ele. Pastor Humberto, o mais difícil também é eu pensar o seguinte: não, espera aí. Aquele pecador perverso, porque eu não sou perversa, né? Eu sou uma pessoa do bem. Ela está na mesma condição que eu. Se não aceitar essa graça, é a mesma condição. É a mesma condição. O problema é esse orgulho, mano. Não aceita. O que Deus já providenciou para nós, Deus já providenciou, aceita. Mas o orgulho é muito forte, ele resiste ao Espírito Santo.
A salvação, eu poderia fazer uma comparação com uma morte, né? Que a pessoa, humanamente, o corpo físico que morre, do bandido, do rico, do pobre, do feio, do bonito, vai para onde? E vai virar o quê? Os vermes vão comer aquilo, independente de quem é. Ou você vai chegar, o verme vai chegar no túmulo de um doutor lá, de um ex-presidente da república. Esse aqui é doutor, eu não vou comer esse verme não, que esse cara é presidente, vai mandar vir aqui o pessoal aqui para mim. Não tem diferença. E a salvação para o Senhor Jesus era dado de graça. Existe até a palavra que Jesus diz dos trabalhadores da vinha, quando ele convidou as pessoas para trabalhar na sua vinha. Ele ilustra muito bem o reino de Deus, que é semelhante a isso. Uns chegaram no início do dia e trabalharam o dia todo. Outros chegaram mais tarde, outros mais tarde, outros mais tarde. E na hora dele pagar, ele pagou todos o mesmo valor. Aí alguém disse assim, peraí, mas não é justo, eu cheguei cedo. Mas ele falou assim, ó, a vinha é minha, o dinheiro é meu, eu pago o que eu quiser. Entendeu? Então Deus é que é o dono, Ele está te dando. Agora a gente é mais ou menos igual o filho pródigo, né? O filho pródigo, quando o pai recebeu o filho pródigo, ele ficou lá, mas não é possível. Aí dá essa festa para o filho pródigo, colocar um anel nele, colocar roupa, né, de príncipe nele. Tem que ser castigado. Não, deixa esse cara de molho aí pelo menos um tempo aí, né? E às vezes isso acontece na igreja, né? A pessoa vem para Jesus e Deus faz uma obra transformadora e começa a usar. Aí às vezes pessoas já mais tempo na igreja começam a ter ciúmes. Como é que essa pessoa entra? Que negócio é isso aí? Gente, é Deus, tudo é dele, é Ele que faz, Ele faz do jeito que Ele quiser. Agora, você vai fazer o quê? Vai questionar. É o Senhor. E a igreja do Senhor? A igreja dele. Isso sim, eu acho que revela a soberania de Deus, né? Isso sim. Né? Deus, Ele tem, né, a bênção, e essa bênção é estendida a todos sem distinção. Às vezes eu e você pode achar que fulano não merece, mas o amor de Deus, ele é oferecido a todos. É que nós reconhecemos o amor de Deus, né? E nós o julgamos como homem, né? Olhamos a aparência. E Deus já olha lá no coração do ser humano e contempla tudo ali. O coração arrependido, né? Nada toca mais o coração de Deus do que o coração arrependido. E esse arrependimento, do mais vil pecador. E esse arrependimento tem que acontecer na nossa vida. Porque nós podemos até convencer as pessoas à nossa volta que nós mudamos. Mas a Deus, para convencer a Deus, precisa realmente de um arrependimento genuíno. Olha lá, graça irresistível, convencidos de nossos pecados pelo Espírito Santo, quando não resistimos a ela, a essa graça, reconhecemos quem somos. Quem somos? Pecadores, culpados, que nada podemos fazer para nos salvar. Somente então a necessidade da cruz se torna evidente, se torna óbvio. Só que a cruz, ao mesmo tempo em que ela é o presente, ela é a salvação para muitos, para outros ela é a pedra de tropeço. Porque a cruz ela é a pedra de tropeço para muitos, por conta daquilo que nós dissemos, do orgulho humano. Nosso coração orgulhoso se rebela contra ela. Não podemos suportar a seriedade do nosso pecado ou culpa da nossa dívida total para com a cruz. Nós não aceitamos. Foi o que nós falamos, somos orgulhosos. Na verdade, o cristianismo é a única religião onde Deus já providenciou a salvação para você. Você só precisa recebê-la pela fé. Todas as outras religiões vão te ensinar um meio, aquilo que você tem que fazer, o método que você tem que seguir para conseguir a salvação. Jeitinho brasileiro. Né? Você vai ter o espiritismo, né? Que vai dar uma série de reencarnações, o Islã, que vai pesar na balança, mas o cristianismo é a única que falou, olha, nada do que você fizer vai te conduzir à salvação. Ela é dada para você de graça. Mas aqui eu queria fazer uma observação. Como que é a prova da nossa fé? Porque a fé era uma semente que deve produzir frutos. Obediência, né? Se você não... Porque às vezes quem está nos assistindo pode falar assim, então peraí, então eu não preciso fazer boas obras. Ué, se você crer, e se você aceitou a salvação, você crê, a prova de que você crê, de que você tem fé, são as boas obras. É automático, né? São os frutos.
frutos. Como que você conhece o fiel? Pelos frutos. É que a expressão é a seguinte: você não é salvo pelas obras, mas você faz boas obras porque você é salvo. Mesmo porque os frutos da fé, pastor, é graça. Às vezes nós, como cristãos, a gente se vangloria. Não, porque, né, eu abri um orfanato, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, é graça. Essência do pecado. Então nós vimos que a essência do pecado é o homem substituindo Deus por si mesmo. O homem declara-se contra Deus e coloca-se onde Deus merece estar. Lembra que nós vimos no começo? E a essência da salvação é Deus substituindo o homem por si mesmo. Deus sacrifica-se a si mesmo pelo homem e coloca-se onde o homem merece estar. Então olha que coisa linda, né? A essência do pecado. O homem se colocou no lugar como senhor de si mesmo, que era o lugar de Deus. E a essência da salvação. Deus nos colocou no nosso lugar, levando sobre si as nossas penalidades. Quarto ponto da teologia arminiana: eleição condicional. Quem são os eleitos? Todos aqueles que Deus escolheu pela fé em Cristo. Quem que Deus escolheu? Os que creram, os que aceitaram essa graça. E a esses que creram, Deus os predestinou para algo que nós nunca imaginaríamos que pudéssemos ter. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Algo que nós nunca pudéssemos imaginar, né? Tamanho privilégio que Ele nos concedeu. Segurança em Cristo, quinto ponto. O calvinismo diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim, né? A palavra do Senhor, ela é muito enfática em afirmar que muitos se apostatam da fé. Existe a apostasia. Abandonam a fé, não perseveram até o fim. A Bíblia diz: o que vencer dará coroa. Justamente. Então o que acontece? Quando nós falamos de fé, a fé ela deve produzir frutos. Os frutos da fé são as boas obras. Então as boas obras é a evidência da fé, né? São obras vivas. E só que muitos no caminhar rejeitam esses frutos da fé, que é um dom de Deus. E aí tem a apostasia, abandona a fé, né? Então a salvação ela pode se perder, sim. E aqui eu gostaria de encerrar contando a história, uma história bíblica de um filho. E este filho, ele resolve ter uma vida independente. Ele resolve sair da dependência do seu pai, do senhorio do seu pai, e pede a sua herança. Ele diz: olha, meu pai, me dá a minha herança, porque na verdade eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ele proclama a sua independência. Quando ele pede a herança para o seu pai, na verdade ele matou o seu pai no seu coração. Ele não matou fisicamente, mas ele matou o seu pai no seu coração. E ele pega essa herança e vai viver a sua vida sendo senhor de si mesmo. E aí ele vai viver uma vida pecaminosa, e no momento ele estava ali comendo junto com os porcos, e ele lembra da casa do pai. Ele lembra de tudo que ele tinha na casa do pai, e ele pensa, um coração arrependido: eu vou voltar, ver se meu pai me perdoa, e pedir para ele me aceitar ao menos como empregado de sua casa. E ele volta. Quando ele volta, nós compreendemos essa parábola dentro da visão dos camponeses, da tradição camponesa do Oriente Médio. Quando ele volta, a comunidade ela poderia infligir um castigo naquele filho, pelo que ele desonrou seu pai. Então, antes que a comunidade pudesse castigar aquele filho, o pai ele sai correndo ao encontro do filho. E o interessante é que o pai corre. Numa comunidade de camponeses do Oriente Médio, nunca um homem, um pai de família, ele sai correndo. Isso é desonroso. Só que o pai ele sai correndo e ainda para abraçar o filho que o desonrou. Então, essa corrida do pai é duplamente desonrosa. Mas ele corre e vai até o filho e abraça o seu filho. E para espanto do filho, aquele pai não recebeu ele como empregado de sua casa. Para espanto do filho, o pai
devolveu a ele a identidade de filho. Não, você é meu filho, e como filho eu te recebo na minha casa, e tudo que é meu é seu também. E assim foi que Cristo fez conosco, e assim foi que o Pai fez conosco. Ele nos abraçou, ele sofreu toda a humilhação, toda a desonra para poder nos abraçar. E ele nos abraçou, e para espanto nosso, ele nos entregou tudo que era dele para nós. E nós recebemos a identidade de filhos, e nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Então olha que privilégio mais sublime que o grande amor de Deus deu aos seus eleitos. Quem são os eleitos? A todos aqueles que crê no seu Filho, que crê na cruz. A esses Deus elegeu e predestinou. Predestinou para quê? Predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Então olha que coisa gloriosa. Eu encerro com as palavras de Lutero. Olha só o que Lutero diz: Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Levaste sobre ti o que era meu, mas depuseste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Eu agradeço a atenção de vocês. Amém. Dê um like aí se vocês gostaram. Compartilhe o nosso vídeo, porque quando você dá like, mais pessoas vão poder estar vendo este vídeo. Amém? Deus abençoe. Que maravilha. Pessoal, chegamos ao fim de mais essa escola bíblica dominical. Eu tenho certeza, ficou claro para você. Você tem o direito da vida eterna. Você tem o direito da salvação em Cristo Jesus. A única coisa que precisamos fazer, arrepender-nos dos nossos pecados e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso estaremos finalizando, mas antes, fique conosco aí. Eu vou pedir agora ao pastor Humberto, vai dirigir uma oração a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E se você nesse momento desejar começar uma vida com Deus, aí onde você estiver, não precisa esperar o momento de você vir para a igreja. Você pode sim e deve sim estar indo, procurando a igreja para servir ao Senhor, mas aí onde você estiver, você pode fazer essa aliança com o Senhor, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para ser mais um no seu reino. Amém? Amém. Vamos orar então. Querido Deus, Pai celestial, graças te damos, Senhor, por esta aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu, ó Pai, e que essas palavras, Senhor, possam entrar no coração dos ouvintes, daqueles que estiverem nos assistindo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha convencer a cada um dos seus pecados, que cada um possa se entregar ao Senhor Jesus e confessar a Ele que só Ele é o Senhor. Pai, neste momento eu te peço, entra no lar dessas pessoas que estão nos assistindo agora e começa a fazer uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas, ó Pai. Senhor, aquele que precisa de um emprego, aquele que precisa, ó Pai, de uma resposta rápida, Senhor, que o Senhor entra com providência. Eu profetizo agora, Senhor, a vitória na vida daqueles que estão conosco neste momento, Pai, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.